Lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui nós vemos em Lucas 17, fala sobre quando os fariseus interrogavam Jesus. Eles perguntaram quando havia de vir o reino de Deus. E Jesus respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha só o que Jesus disse. O reino de Deus não vem com aparência exterior. Ele disse, não pense que o reino de Deus está aqui, ali, mas o reino de Deus está dentro de vós. Será que o reino de Deus, nós estamos esperando um reino de Deus diferente? Você não vive o reino de Deus hoje aqui? Será que eu não posso viver o reino de Deus aqui hoje? Para que eu possa estar pronto para me receber a graça, a vida eterna? E aqui nós vemos que houve um diálogo ali de Jesus com eles. Mas Jesus disse muita coisa a respeito da volta de Jesus. Ele disse que esse tempo será como na época de Noé, que o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento. E depois veio a arca, né? Noé entra na arca, veio a chuva e cobriu todos eles. E aqui está dizendo também assim como na época de Ló, a mulher de Ló, a estátua de sal. Sabe, aquela mulher, ela teve todos os privilégios, tudo que aconteceu na época, na viagem deles com Abraão, tudo que Deus fez por eles, tudo que Deus falou a Abraão, tudo que Deus abençoou, ela estava junto. Você vê que ali os anjos estavam na casa dela ali. Anunciou, ela viu os anjos, sabia que eram os anjos. Ela tinha um conhecimento profundo sobre Deus. E Jesus disse, cuidado. Lembre-se da mulher de Ló. Muitas famílias vão se separar. Porque às vezes o marido tem o reino de Deus dentro dele, mas a mulher talvez não tenha. Às vezes a mulher tem o reino de Deus dentro dela. Às vezes o marido não tem. E nesses dias vão se separar, é assim que Jesus está dizendo. Nesses dias, vai ficar um e o outro vai. Porque há muitas controvérsias. Muitas pessoas ouviu falar, mas ainda assim não sabe o que é o reino de Deus. Pensa que o reino de Deus é coisas exteriores, aparência exterior. Eu vejo que quando Adão, na época de Adão, a Bíblia diz que foi Eva que pecou, não foi Adão. Adão pecou porque ouviu a Eva. Mas aqui não está dizendo que Ló olhou para trás também e falou, cadê? Ou perguntou às filhas, cadê tua mãe? Onde ela ficou? A Bíblia não diz sobre isso. Eles foram. Fica para trás quem quiser. É interessante. Porque lá pecaram os dois, né? Ele ouviu Eva. Ele ouviu. Eva pecou e ele também pecou. Porque foi ouvir a Eva. Mas aqui não. Aqui está mostrando que o reino de Deus pode ser tanto quanto Adão e Eva e pode ser também na época de Ló. Pode ser na época de Adão e Eva e pode ser também na época de Ló. Pode ser que os dois falta o reino de Deus dentro deles. E às vezes está dentro de um e não está dentro do outro. Porque as pessoas estão construindo hoje coisas no lugar
onde ocupa a presença de Deus, que é o nosso coração. Nosso coração está cheio de coisas onde Deus não pode habitar. E Jesus está dizendo, cuidado, cuidado, lembre-se da mulher de Ló. E a mulher de Ló, a Bíblia não diz o nome dela. Era simplesmente a mulher de Ló. A gente precisa, muitas vezes, meditar na palavra de Deus para a gente entender o que a gente está fazendo. A gente tem que estar ciente de tudo que a gente constrói aqui nesse mundo. A gente não vai levar nada. A gente não tem que olhar para trás, a gente tem que estar preparado para a voz de Jesus. Quando a gente está preparado, a gente não vai olhar mais para nada. A gente está se livrando de tudo que ficou nesse mundo. A gente pensa que a gente está deixando para trás alguma coisa. Não, você está se livrando daquilo. Nunca mais, graças a Deus. A vida da gente, a gente pensa que a vida da gente já está salva. Hoje está tudo bem. Nós precisamos todos os dias nos renovar. Fazer uma meditação sobre a mulher de Ló. Porque na nossa vida há muita coisa que nós precisamos colocar em dia para nós recebermos esse espírito interior, para que nós possamos crer que tudo nesse mundo é vaidade. Que nós possamos, cada dia, lembrar da mulher de Ló. Que a nossa vida seja uma vida diferente. Nós não precisamos nos preocupar com aquele que não quer ir, com aquele que não tem o reino de Deus dentro dele. Que a gente não precisa olhar para trás, perguntar. Não, acabou. Ali é o fim. Nós vamos viver a nossa vida, não vamos sentir falta de ninguém, sabe? E nós temos que fazer tudo para que o outro se salva hoje. Mas no final vai haver como a mulher de Ló. Vai ter um tempo que nós vamos ter que ir. Fica para trás quem quiser. Mas nós precisamos ir nesse tempo, é o tempo de tudo ou nada. Tempo da justiça de Deus. Que nós possamos nos consagrar cada dia mais, para que não venha nos pegar despercebidos. Amém.